Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Lantal. Eu sou a Daniela Pereira e o nosso intuito aqui é disponibilizar informações para que você conheça o que a Lantal faz e como ela pode ajudar a sua empresa a criar pontos de negócio com a China, de forma a aumentar a abrangência da atuação da sua empresa e buscar produtos e serviços com melhor custo-benefício, além de abordar assuntos gerais sobre a China que podem ser do interesse seu e da sua empresa. E para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistir os podcasts anteriores, vocês podem conferir no canal da Lantal no YouTube. Então hoje voltamos a falar com a Cristiane Domingues, a sócia da Lantal no Brasil, sobre as Free Trade Zones, ou zonas de livre comércio na China. Olá, Cris, tudo bem? Oi, Daniela, tudo bem e você? Tudo bem também. Então, as Free Trade Zones, ou zonas de livre comércio, elas foram criadas pelo governo chinês para testar as políticas que incidem no investimento e comércio internacional, para promover o desenvolvimento da economia chinesa aberta. Essas zonas, as empresas estrangeiras podem desenvolver atividades econômicas em condições privilegiadas. Fala um pouquinho para a gente sobre as Free Trade Zones, ou FTZs, por favor, Cris. Então, elas foram estabelecidas em 2013, né? A primeira Free Trade Zone, que foi em Xangai, ela foi estabelecida em 2000, criada, né, em 2013, e é para atrair, como você já falou, investimentos estrangeiros, né? Dando alguns incentivos para que empresas estrangeiras se estabelecessem em Xangai, na China, né? Daí, ao longo desses anos todos, eles foram criando cada vez mais Free Trade Zones, e hoje eles têm na China em torno de 21 Free Trade Zones. As últimas Free Trade Zones, elas foram criadas pelo presidente Xi Jinping, né, para mudar um pouco a produção de exportação, que antigamente o Partido Comunista ele tinha como estratégia exportação. E na última Assembleia, a 14ª Assembleia do Partido, que foi esse ano, eles mudaram a estratégia para dupla circulação, que se concentra na demanda doméstica e na autossuficiência tecnológica, por um lado, e continua a fomentar a exportação. Então, a circulação, a dupla circulação, significa circulação interna e externa, tá? Então, assim, eles param de olhar só para fora e também se preocupam para dentro sem perder conexão com o externo, né? Com o mercado internacional. Beneficia os dois lados, né? Os dois movimentos, tanto para dentro quanto para fora do país. Então, as Free Trade Zones, ou FTZs, elas respondem por uma parte significativa do comércio exterior e dos investimentos na China, né? Só para a gente saber em números aqui dessa significância, né? Durante os 7 primeiros meses de 2020, as FTZs contribuíram com 400 bilhões de dólares no comércio exterior e atraíram mais de 3.300 novas empresas estrangeiras, respondendo por 13 bilhões de dólares do investimento estrangeiro da China. E aí existem alguns benefícios, né, para quem faz parte do comércio dessas zonas. Você conta pra gente quais são? Então, alguns dos benefícios principalmente a redução do imposto de renda corporativo, né, é o CIT, que fica entre 15 e 7, né? Geralmente na China é em torno de 30 e poucos, e nessas Free Trade Zones eles reduzem os impostos de renda corporativa. Existe o parcelamento desse imposto, né, que facilita bastante. E os registros nessas Free Trade Zones são super simplificados, fáceis e rápidos. Então, para você abrir uma empresa numa área como essa, é muito ágil e muito rápido. E os subsídios de imposto de renda individual para talentos qualificados também é fomentado pelo governo. Eles querem trazer talentos de outros lugares do mundo para melhorar a tecnologia, né? A produção, a inovação do país. Então, eles também reduzem os impostos de rendas individuais de pessoas que são bem qualificadas, né? De alta qualificação. Tem mais, eu acho,
Acho que aí você podia falar um pouco também, você que conhece. Tem aqui uma questão interessante, né, para quem trabalha com máquinas e equipamentos, tem esse tipo de importação desses produtos são isentos de impostos, né? Então é uma boa para quem trabalha com máquinas e equipamentos. Aqui também fala que o desembaraço aduaneiro é mais simplificado em relação a declarações e pagamentos, né? Então acho que o processo como um todo é bem simplificado. Tem a utilização de entrepostos fiscais de armazenamento, desalfandegamento é mais célere. As mercadorias podem ser movidas entre as FTZs e no exterior, sem a necessidade de pagar impostos e taxas na China. Isso é importante, né? Porque às vezes você está importando de uma FTZ, mas tem um depósito lá do outro lado, na outra FTZ. E aí, para você fazer essa logística de transferência, você não precisa pagar imposto. E aí existem 5 principais incentivos que essas zonas trazem para as empresas estrangeiras aqui. Uma delas é o imposto que a gente já mencionou, e esse imposto que é o CIT, que a Cris falou, ele reduz até 15% desde que a empresa cumpre alguns requisitos, né? Existem, claro, condições para que esses impostos sejam reduzidos. Então, a nova área de Hengqin e Guangdong, né, nessa área há essa redução de 15%. A zona de cooperação da indústria de serviços modernos de Qinghai, Shenzhen, Hong Kong e Guangdong, a FTZ de Guangdong e Pingtan, Fujian. Então essas áreas elas já têm essa redução de imposto de 15% garantidas. E aí, como essas áreas, as FTZs, são áreas para testar as políticas, sobretudo Xangai, ela foi feita para testar as políticas para depois disseminar para as outras FTZs. Essas políticas incidem no investimento de comércio internacional, as taxas de impostos mais baixas não surgem com tanta intensidade quando se poderia esperar. Então, assim, de novo, são requisitos que existem para cada FTZ para a gente conseguir redução de imposto e vários outros benefícios. Uma outra coisa importante é que nas FTZs, se a sua empresa fica lá, você pode importar maquinário e equipamentos para a sua própria empresa com isenção absoluta de impostos. Então, isso é uma grande vantagem. Quer dizer, se você precisa de algum tipo de máquina que vem do exterior, você é isento de imposto para usar para a sua própria produção. Isso é uma coisa importante. E também tem o desembaraço alfandegário, que é mais ágil dentro das FTZs, principalmente no que diz respeito a declarações e pagamentos. No caso da Free Trade Zone de Xangai, a liberação da fronteira pode ser feita mensalmente e trimestralmente, né, com todos os conhecimentos de embarque. As mercadorias enviadas para as Free Trade Zones podem ser enviadas diretamente para o depósito sem necessidade de passar pela alfândega. Então, se você traz alguma coisa, ela vai direto para o seu depósito porque você está na mesma área da Free Trade Zone. Isso facilita bastante, né? Também existe um benefício de trabalhar aqui na zona de cooperação da indústria de serviços modernos de Qinghai e Shenzhen, Hong Kong. O que eu acho mais interessante dessas zones é você agilizar a entrada de uma empresa estrangeira, fomentar que ela se estabeleça e se desenvolva, e principalmente trazer talentos de ponta do exterior, né? O governo provincial e municipal, né? Eles incentivam esse tipo de coisa. Então, você consegue ter técnicos de altíssima qualidade que acaba abrindo, né, filiais e de empresas. Então, você consegue ter gente bem qualificada para ter na sua filial na China e em Hong Kong, enfim, em vários lugares, em várias regiões da China. Isso eu acho que é uma coisa extremamente importante. E assim, cada Free Trade Zone atua com um tipo de indústria, né, de negócio. Então, é interessante para você que está começando a entender a China, querer fazer essa ponte de negócios com a China, qual Free Trade Zone é especializada no negócio que você oferece, né? Na área que você atua com a sua empresa.
Exato, Dani. O importante é que quando você quer estabelecer sua empresa, né, suas operações na China, você tem que saber o setor que é mais apropriado para sua empresa, né? Se for, por exemplo, automobilístico, biomédico, você pode ir para a região de Hainan, que é onde as indústrias, os grandes fornecedores, os parceiros estão estabelecidos. Então, isso facilita bastante o seu desenvolvimento, né? Mas é claro, isso não é uma coisa absoluta, mas estar perto de um porto que agiliza e que você tem os seus parceiros de interesse perto, isso pode ajudar bastante no desenvolvimento dos seus negócios. A gente vai continuar a falar sobre esse assunto das FTZs nos próximos posts, tá? Então acompanhem a gente nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. O nosso site também tem várias informações sobre isso. Até a próxima, então.